Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e a nossa aula de hoje para os 7º anos tem o título de comparação de frações. A gente já viu o comecinho nessa semana, relembrando quais são as maneiras da gente associar uma fração, né? Sejam bem-vindos à nossa aula, eu espero que você esteja bem aí na sua casa e já separe os materiais para a gente poder fazer as anotações, tá? Sempre eu apresento no começo quem está me ajudando na tradução para a Língua Brasileira de Sinais. Hoje é o Bruno, essa equipe toda é fera e me ajuda aqui, né, gente, a transmitir um pouquinho de conhecimento para vocês, tá certo? Sempre lembro do formato da aula, né, gente? Tá vendo agora na TV, mas você pode ver pelo computador ou pelo celular, posteriormente lá no YouTube, tá certo? Onde a gente vai ter essa carinha aqui, ó. A gente tem o canal, você pode buscar o Educa Recife, se inscrever lá no canal, né? E buscar a playlist da sua série, tá? Então lá, 7º ano, vai ter todas as aulas e elas estão sendo salvas com a data, a turma, no caso o 7º ano, né? E com o conteúdo, né? Qual que é a disciplina. Então a gente vai observar aí, se você tiver, por exemplo, na aula de hoje, com alguma dúvida ou quiser rever, você anota essas informações para buscar lá, tá bom? A gente tem lá também o comentário, né? Você pode interagir junto com a gente nesse primeiro momento através dos comentários no YouTube e posteriormente lá no nosso aplicativo. Eu trouxe aqui os comentários da aula de segunda-feira, então eu já fico bem feliz do pessoal estar começando a interagir aqui com a gente, tá? Olha só, o Humor Consciência, né, o Will, que é lá o rapaz que escreve as tirinhas do Humor Consciência, já publicou aqui, dizendo que a aula estava muito legal, que a gente pode usar o recurso sem problema nenhum. O Aleph e a Josélia, na verdade o Gustavo, né, pelo perfil da Josélia, colocaram aqui o nome e o nome da escola. Então, Escola Municipal Carla Patrícia, aqui sendo representada com o Aleph, e a escola Hugo Gerdau sendo representada aqui pelo Gustavo Henrique. Massa, a gente ficou bem feliz do pessoal estar começando a assistir, interagir aqui nas aulas. E aí chama os colegas também, tá bom? Para vocês poderem interagir. Além do nome e o nome da escola, vocês podem colocar as dúvidas de vocês. A gente tenta resgatar nas próximas aulas, tá bom? Então, para você poder ter acesso ao material, dá uma olhadinha lá na Escola do Futuro, tá? Então, você vai digitar no Google, né, Escola do Futuro em Casa, acessar essa telinha aqui, ó, e aí você vai clicar em Estudante para poder ter acesso à sua série, né? Em anos finais, você vai ter acesso à informação lá do seu ano, e aí, 7º ano, para você poder acessar esse material aqui, ó, semana 23. Os conteúdos dessa semana, né, de todas as disciplinas, estão lá nesse material para você conseguir acompanhar essa aula, tá bom? Bom, já tinha falado no começo, pega aí teu caderno e o lápis para começar a fazer as anotações. Lembra que essa ideia, essa aula daqui dá um pontapé inicial, mas você vai tirar as dúvidas de fato na sala de aula com seu professor, então é importante que vocês anotem essas informações também, tá bom? Vamos relembrar algumas coisas que a gente viu na aula passada, né? A gente está falando essa semana de frações. E a primeira noção de fração vem das 4 ideias que a gente pode associar nessa representação. Primeiro a gente vai lembrar aqui de como que é essa configuração. Eu tenho uma fração, essa maneira da gente representar uma parte matemática, né? É utilizando o numerador e o denominador. O numerador é o número que fica em cima, denominador é o número que fica embaixo, e de uma maneira geral, a fração vai ser representada com o denominador, é a quantidade de partes totais em que um determinado valor, determinada coisa foi dividida. Aqui eu tenho, por exemplo, uma bateria que foi dividida em 4 partes. Por isso que o meu denominador aqui é o 4, tá certo? E o numerador, em geral, vai ser a parte observada, né? Então, a gente tem aqui 3 partes dessa bateria que estão carregadas. 3 partes num total de 4. Então, aqui é basicamente a ideia geral da fração, entre outras situações que a gente vai explorar, tá bom? Na aula passada, a gente confeccionou esse mapinha mental junto. Dá uma olhadinha aqui.
A gente viu a ideia principal de fração no centro e dessa ideia principal de fração a gente observou 4 maneiras de fazer essa representação, né, de trabalhar com essa ideia. Então a primeira foi em relação parte e todo, onde a gente tinha um valor em dinheiro nesse exemplo e aí o valor total foi dividido em 10 partes, onde 7 já haviam sido pagas. Então 7 décimos aqui do valor, tá certo? Depois a gente observou a fração como quociente. Lembra que esse nome quociente significa uma divisão. E uma divisão feita aqui, ó, do 27 para o 3, né? Então, a gente tinha 27 balinhas para dividir para 3 pessoas. Cada uma ficou com 9 balinhas, né? 9 guloseimas aqui, tá? Outra informação que a gente também viu nessa representação de fração foi a representação de quantidade. Eu tenho uma quantidade total, né, ali, e quero saber uma fração dessa quantidade. No caso aqui do exemplo, a gente usou 3/4 de 200. Então, como que a gente faz para calcular esse valor? Divide para 4 e multiplica para 3, né, gente? A gente achou 150 no exemplo da aula passada, tá? E a última ideia associada a essa noção de fração foi a ideia de razão, ó. Razão, ela vai ser a comparação entre as grandezas. Então, aqui a gente tinha 10 para 30, mas ele relacionava o quê? 10 meninas numa turma de 30 estudantes. Só que a gente pode simplificar essa fração, né? A gente vai ver esse processo também na aula de hoje. E aí eu posso comparar aqui, ó, 3. Eu tenho uma menina a cada 3 estudantes dessa turma, tá bom? Então, existem algumas maneiras que a gente pode observar. Esse mapinha mental, ele vale muito a pena de você fazer aí no seu caderno, para quando você estiver estudando fração, relembrar quais são as maneiras de associar, tá bom? Então, vamos lá, ó. Como que a gente pode saber se uma fração é maior ou menor que a outra? Se eu conseguir visualizar, a parte crítica do nosso pensamento já consegue dizer, olha, esse pedaço é maior, esse pedaço é menor. Mas existem algumas situações que não é tão fácil assim da gente ver, né? E o tema da aula de hoje é justamente esse. A gente vai ver alguns mecanismos para tentar entender como é que a gente vai comparar essas frações, tá bom? Para fazer essa comparação, a gente vai relembrar de algumas dicas que a gente também já estudou na ideia de fração. Ó, frações equivalentes, essa telinha aqui a gente já viu em outro momento, que é quando a gente trabalha com essa noção de representar a mesma quantidade, a mesma parte, utilizando frações com números diferentes. Porém, elas vão representar o mesmo pedaço, né? Então, aqui, ó, a gente tem as baterias divididas em partes diferentes, observando partes diferentes, mas a quantidade dessa bateria é a mesma que está sendo representada aqui. Então, se eu dividir a bateria em 2 pedaços, eu consigo analisar aqui, ó, a parte azul, 1 de 2, né? Se eu consigo dividir isso aqui em 4 pedaços, ó, essa parte que era 1, agora ela está sendo representada por 2 pedacinhos. Só que 2 pedacinhos num total de 4 partes. E a mesma coisa vai acontecendo para divisão em 6 partes, ó. Eu estou utilizando 3 das 6 para representar o mesmo pedaço do começo. E se a gente for observar a última divisão, 8 partes no total, a gente tem 4 partes aqui que estão de azul, né? Estão destacadas. Então, se a gente observar, a ideia de fração equivalente são frações com números diferentes para representar a mesma quantidade, tá bom? Então, aqui a gente tem, ó, 1/2, 2/4, 3/6 e 4/8, tá bom? E aí a gente tem alguns mecanismos para obter essas frações equivalentes. E quais são eles, né? Primeiro, a gente pode fazer a ideia da multiplicação. Então, olha aqui nessa telinha. Eu trouxe para vocês a primeira ideia. E a gente tem aqui, ó, 1/2, 1/2. Se eu multiplicar a fração inteira por 3, vai aparecer 3/6. Então, a gente está aí observando que a multiplicação é uma das maneiras de eu obter uma fração equivalente. Foi o que aconteceu aqui, ó. A multiplicação do 1/2 deu as outras frações inteiras, 2/4, 3/6 e 4/8, por números diferentes, né? Daqui para cá foi vezes 2, daqui para cá foi vezes 3 e daqui para cá foi vezes 4. Então, a gente tem essa noção de multiplicação para gerar a fração equivalente, tá? Qual que é outro mecanismo? Se eu posso vir do menor número para um maior número, lembrando que a fração representa a mesma quantidade,
A gente pode fazer o sentido contrário, né? Eu tenho 4/8 aqui, ó, e eu posso dividir para 2, por exemplo. Então, quando eu divido a fração inteira, tanto esse número de cima quanto o de baixo, por 2, a gente vai obter a fração 2/4. É outro processo que a gente pode fazer nessa ideia de obter frações equivalentes, beleza? Dependendo da minha necessidade, e é aí onde entra esse pensamento lógico que a gente está tentando despertar, eu vou usar ou um processo ou outro processo. De acordo com a necessidade, ou eu vou multiplicar a fração para poder chegar nessa fração equivalente, né, através da multiplicação, ou eu vou dividir para simplificar essa fração, tá bom? E aí eu trago o exemplo de simplificar. Se a gente falou sobre divisão, divisão é uma coisa que não dá para a gente fazer para sempre, né? A gente já viu que multiplicação eu posso continuar multiplicando, multiplicando, multiplicando e esse número vai crescendo. Mas no caso da divisão, existe algum momento que a gente vai precisar parar. Quando existe essa limitação, a gente vai observar que esse processo de simplificar a fração tem uma ideia, como posso dizer, uma ideia de parar em algum momento. Em algum momento eu não vou conseguir fazer mais. Então, observa aqui esse exemplo. Ó, eu tenho 4/8, que eu dividi para 2, em cima e embaixo, deu 2/4. Beleza. Posso continuar fazendo? Tem outro número que eu possa dividir? A gente segue. 2 e 4 dá para dividir para 2. Então, a gente divide de novo e vai dar 1/2. E agora? Eu tenho 1 e 2 e eu não consigo fazer essa divisão mais, né? O 1 e o 2 não dá para dividir pelo mesmo valor. Então, quando isso acontece, a gente vai chegar numa fração em que não pode mais ser simplificada. O nome dessa fração, vocês lembram disso aqui? É irredutível, tá? Então, no processo de simplificar a fração, a gente tem um momento em que eu não vou conseguir mais dividir pelo mesmo número, e aí a gente vai parar, a gente vai empacar nessa fração. Quando a gente chegar nela, a gente vai encontrar o nome dessa fração aqui, que é irredutível, tá certo? Não esquece dessa informação, tá? Então, vamos observar aqui, ó, comparação de frações. Depois, veja que a gente deu uma geral, né, no começo dessa ideia de fração. Vimos algumas ferramentas para trabalhar com essa ideia de comparação de fração. E agora, a gente vai lembrar desses mecanismos utilizados para isso, tá bom? Primeira ideia que eu quero trazer aqui para vocês, ó, é quando os denominadores forem iguais. Então, vamos observar, Briane, se a gente já viu no começo que a fração, né, o denominador representa a quantidade total de partes que eu vou dividir, se eu tenho denominadores idênticos, significa que eu dividi dois inteiros, né, duas quantidades aqui, na mesma quantidade de partes. Dividi em 8 partes e dividi em 8 partes. Então, mesmo que não fosse visual, a gente já tem a noção que, dividindo em quantidade de partes iguais, a gente vai ter o mesmo valor. Aqui eu trouxe uma pecinha de Lego, visualmente dá para a gente perceber, e a ideia é essa mesmo, trazer um exemplo fácil, para que você consiga entender. E aqui eu tenho, ó, das 8 pecinhas de Lego, eu peguei 3, né? Então, esse retângulo representa um inteiro, e a gente tem 3/8 aqui, 3 partes num total de 8. Se eu pego e vou comparar com duas partes de um total de 8, ó, essas duas aqui embaixo, como é que eu vou saber qual que é a maior e qual que é a menor, né? E aí a gente tem a dica, ó, para denominadores iguais, a gente vai comparar os numeradores. Vai comparar os que estão em cima. 3/8 é um valor maior do que 2/8, porque 3 é maior do que 2. Fácil essa daí, né, professora? Então, vamos para a próxima. Se a gente tiver denominadores diferentes, então preste atenção nessa ideia. Aqui eu trouxe um exemplo para facilitar a compreensão, para a gente perceber essa noção de como que eu vou fazer a comparação se os denominadores agora forem diferentes. Aqui eu tenho assim, ó, Carlos e Lila estão fazendo uma caminhada em volta de uma praça. Carlos já percorreu 2/3 do trajeto e Lila 3/4. Quem percorreu o maior trajeto? Então, será que a gente consegue já dizer, observando aí os valores dessa fração, quem foi que percorreu mais? Quem foi que percorreu mais nesse caminho? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui a gente tem 2/3 e tem 3/4, tá certo? Que são as frações que foram citadas aqui no começo da questão.
Se eu tenho denominadores diferentes, fica difícil da gente conseguir comparar esses valores. Existem algumas estratégias para isso. Hoje, a gente vai avaliar essa ideia de fração equivalente. Então, vamos tentar achar quais são as frações equivalentes a 2/3 e a 3/4. Vamos lá. Aqui eu posso fazer a multiplicação por 2 nas duas frações. Então, 2 e 3 vezes 2 vai dar 4 e 6, né? Então, a gente tem aqui a fração equivalente 4/6. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 3/4 vezes 2, eu vou ter 6/8. Então, a gente vai começar a achar isso. Até agora eu não achei denominador idêntico, né, gente? 4 e 8 e 3 e 6, tá bom? Então, vamos continuar o processo. Aqui eu tenho 6 e 9, porque eu multipliquei lá no comecinho por 3. Então, a gente já começou a achar outras frações. Aqui a gente vai ter 9 e 12, ó. Vezes 3 aqui, a gente tem essa fração equivalente, tá bom? Próximo. Eu tenho 8 e 12. Agora, eu acho que eu já falei esse 12 aqui em algum momento, hein? Já comecei a perceber que já estou ficando com o denominador igual. E aí, a gente tem no outro, ó, 12 e 16. Como a gente estava fazendo o processo simultâneo, né? Acabou chegando em uma outra fração aqui. Mas a gente já tem denominadores idênticos aí. Vocês conseguem ver? Para denominadores diferentes, a gente vai comparar as frações equivalentes com o mesmo denominador. Professora, essa definição ficou muito grande e eu queria que a senhora repetisse aí. Não entendi direito, não. Ó, a primeira fração que a gente estava observando aqui, as primeiras, né? Era 2/3 e 3/4, denominadores diferentes. Então, o processo que a gente fez foi achar frações equivalentes que o denominador fosse o mesmo, porque aí a gente já sabe como fazer a comparação, né? Basta achar quais são os numeradores e aí a gente compara esses numeradores. Então, ó, 2/3 é equivalente a 8/12. Perfeito. 3/4 é equivalente a 9/12. Então, agora, quem que é maior que quem aqui, ó? Significa que essa fração aqui é maior do que essa fração, né? Então, a gente tem que quem percorreu o maior trajeto foi Lila. Nesse caso aqui, 3/4 vai ser uma fração maior do que 2/3. A gente só consegue fazer essa comparação nesse formato agora porque a gente conseguiu fazer as equivalentes e descobrimos denominadores idênticos, tá bom? Vamos para o próximo aqui, ó. Esse eu quero que você preste atenção, porque aqui a gente consegue entender um caso especial. Nesse caso, eu tenho denominadores diferentes, não tem? E a gente acabou de ver qual que é o mecanismo para achar essa comparação entre os valores. Só que nesse caso, nessa relação, tem uma situação especial aí. Será que vocês conseguem perceber? Eu coloquei ali, ó, é um caso especial porque os denominadores são diferentes, mas os numeradores são iguais. Então, quando isso acontece, você até pode fazer o processo de frações equivalentes. Mas a gente nem vai precisar muito disso, porque vê, tu tem uma coisa dividida em 5 partes. Então, as partes vão ser pequenas. Tu tem uma coisa dividida em 3 partes. Então, as partes vão ser maiores. Pensa assim, você tem uma quantidade de balinhas e eu tenho que dividir para 5 amigos. Cada amigo vai receber uma quantidade pequena de balas, né? Agora, se eu tiver para dividir para 3 amigos, então cada um vai ficar com mais balas, ó. Dividindo para mais partes, eu tenho uma quantidade menor. Dividindo para menos partes, eu tenho uma quantidade maior. Ó, escreve essa informação aí para você não esquecer. E é basicamente isso que a gente vai usar a nosso favor aqui, ó. Eu tenho que, a ideia dessa comparação é fazer com a quantidade de partes que está sendo dividido. Nesse caso, eu trouxe um exemplo para a gente fazer comparando com o mesmo número, tá? Então, eu tenho 75 aqui e vou calcular quanto é 1/5 de 75 e quanto que é 1/3 de 75, beleza? Se a gente dividir 75 para 5, a gente vai ter 15. E se a gente dividir 75 para 3, a gente vai ter 25. Olha o que a gente falou. 75 dividido para uma quantidade maior, a minha resposta vai ser menor, né? 75 dividido para uma quantidade menor, a minha resposta vai ser
maior. Então, quando a gente tem essa noção de comparação de frações com denominadores diferentes, mas os numeradores são iguais, o que vai acontecer? Eu posso já comparar essas frações de acordo com o menor denominador. Quem possui o menor, olha, cuidado para não confundir. Quem possui o menor denominador vai ser a maior fração. Professora, tá meio complicado isso. Só você lembrar, gente, você quer dividir as suas balinhas para menos gente, porque cada um vai ter mais balinhas. Dá para entender? Tá? Então, anota essa informação, beleza? Então, vamos fazer aqui um resuminho esquemático dessa ideia, tá? A gente tem aqui, ó, a comparação inicial de denominadores idênticos. No caso dos denominadores idênticos, o que vai acontecer? A gente vai ter a comparação dos numeradores, né? Então, o 3 é um número maior do que o 2 e, por isso, a gente vai ter que 3/8 é maior do que 2/8, tá bom? Ó, aqui a gente teve a ideia de denominadores diferentes. No caso dos denominadores diferentes, o que foi que a gente fez? A gente achou frações equivalentes, né? Então, 2/3 é equivalente a 8/12. E, para isso, a gente fez aquele processo de multiplicar, né, gente? A gente multiplicou as frações para tentar achar o mesmo denominador. Só que o denominador aqui sendo 12, o valor do outro denominador também tem que ser 12. Então, a gente fez o mesmo processo, multiplicamos aqui a fração 3/4 até chegar no denominador 12, né, que seria o idêntico aqui. E aí sim, depois que a gente fez essa comparação, a gente utilizou os numeradores para dizer quem era maior, quem era menor. A gente só conseguiu concluir que 2/3 era uma quantidade menor que 3/4, porque depois que a gente fez a comparação de frações equivalentes, os denominadores idênticos, eu vi que o 9 é maior do que o 8. E esse 9/12 corresponde a essa fração aqui, ó. Então, a ideia é essa, né? Aqui, acabou que o exemplo, ele se identificou muito com esse ou maior ou menor, tá? Mas preste atenção só nessa noção. Não é esse 3 com esse 2 que a gente está comparando, não. Também não é esse 4 com esse 3 que a gente está comparando. Então, a ideia é que a gente consiga entender que essas duas frações estão representadas aqui com o mesmo denominador para que a gente consiga fazer essa comparação, tá bom? A última ideia foi quando a gente tem denominadores diferentes e o numerador idêntico. Nesse caso aí tem um para facilitar a nossa continha, mas aí a gente percebeu que dividir para muita gente é ter uma resposta pequena, né? E dividir para pouca gente é ter uma resposta grande. Então, nessa ideia, você consegue comparar aqui. A fração que vai ser maior, aqui é que onde a gente bota aquela observaçãozinha para não esquecer. A fração que vai ser maior é aquela que tiver o menor denominador, porque nesse caso aqui a gente vai estar dividindo para uma quantidade menor de pessoas e ficando com a quantidade maior de doces. Lembra desse exemplo para não esquecer, tá certo? Então aqui, ó, vamos comparar essas frações. A gente já fez todo o mecanismo inicial, a gente já viu como é que faz a comparação de frações e a ideia principal, quando a gente tem, nesse caso, denominadores diferentes, é deixar os denominadores idênticos. Qual que é o processo que a gente pode utilizar aqui? Eu vou trazer uma outra ideia de igualar esses denominadores, tá? Para denominadores diferentes, precisamos achar as frações equivalentes com o mesmo denominador. Isso aí a gente já está craque em fazer. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Esse processo que a gente vai utilizar é o do MMC, para poder igualar os denominadores. Então, eu vou buscar agora qual é o mínimo múltiplo comum, ó, o MMC, de 9 e 6. Esse processo, acredito que vocês lembram, para a gente calcular o MMC, a gente vai fazer a divisão simultânea do 9 e do 6 pelos números primos, né, gente? Não esquece desses nomezinhos que a gente vai falando. Se você não lembrar do processo, você anota aí nos comentários e a gente traz essa ideia de números primos e MMC depois também para reforçar, tá certo? Basicamente, o que a gente vai fazer? Vai ver a divisão simultânea e depois a gente vai multiplicar todos os fatores. Então, aqui eu tenho, ó, 9 e 6 dividindo para 2, só o 6, né? Repete o 9 e 6 dividido para 2 vai dar 3.
Agora a gente vai pegar, dividir para 3, ó. Os dois dividem, né? Então vai ficar 9 e 3, dividido para 3, a gente tem 3 e 1, tá? Agora o último, dividindo para 3, a gente vai ter 3 dividido para 3, dá 1, e sobra 1 aqui, beleza? Então, a ideia é fazer nesse formato. Agora, a gente vai multiplicar todos os números e achamos o MMC que deu 18. Beleza, já achei esse finalzinho aqui e vou reorganizar essas duas frações, ó. Eu tenho 7 nonos, que é a primeira fração, e tenho 5 sextos, que é a segunda fração. Se agora eu quero que o denominador fique 18, qual será a multiplicação que a gente está fazendo aí? Ó, 9 vezes quem vai dar 18 e 6 vezes quem vai dar 18? Vamos ver. Aqui a gente tem que essa multiplicação, opa, pronto. Essa multiplicação foi feita aqui, ó. 2 vezes 9 vai dar 18, então 2 vezes 7 vai dar 14, né? Aqui embaixo a gente tem 3 vezes 6 para dar o 18, então 3 vezes 5 vai dar 15. Nesse caso, vamos comparar agora os numeradores. E aí a gente vai ter que 7 nonos, que representa 14, 18, e 15, 18 é a representação de 5 sextos e 15 18avos. Quando a gente observa essa comparação, o 14 é um número menor que o 15. Então, eu consigo fazer agora a comparação entre o 7 nono e os 5 sextos. A gente tem que 7 nonos é uma fração menor do que 5 sextos, tá? Observa direitinho essa imagem e vê a posição da balança. Essa é uma observação que eu estava aqui já na mente para não esquecer de fazer junto com vocês. Percebe essa ideia aqui, ó. Nesse contexto, a gente tem que 7 nonos está em cima e 5 sextos está embaixo. Mas essa ideia de menor e maior pode confundir a gente, né? Porque nesse caso aí eu estou querendo que a balança reflita a comparação do peso. E se a gente tivesse com essa noção, 7 nonos deveria ocupar uma posição mais baixa porque é um número menor. Mas, se a gente está falando de peso, quem é mais pesado vai empurrar o peso para baixo. Quem é mais leve vai ficar na parte de cima, né, gente? Então, eu acho interessante só trazer essa observação para quando a gente estiver estudando essa noção de balança e mais na frente, eu vou trazer um exemplo como esse, a gente não identifique de maneira incorreta, né? Quem está em cima é o que está mais leve, porque ele foi empurrado para cima, já que esse pezinho vai empurrar esse prato para baixo, tá certo? É só ter cuidado com essa posição que as balanças vão ocupar. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido por aqui. Essa aula ficou com um resuminho aqui no final, ó, que eu acho interessante que vocês anotem esses resuminhos que a gente vai fazendo, para que você consiga ter um ponto de apoio, né? Você consiga estudar melhor, tá certo? Então, não deixem de passar lá no YouTube, deixar os comentários, as dúvidas de vocês, o nome e o nome da escola, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Até mais, pessoal!